Bom dia, meu nome é Sankel Lima. Eu vou fazer uma sequência de vídeos explicando a evolução do fato típico, desde o causalismo até a teoria significativa da ação. Então a gente vai passar pelo causalismo, neocantismo, finalismo dissidente, teoria social da ação, sistemas funcionalistas de Jacobs, Yorkson e também de Zaffaroni. Vou explicar a teoria constitucionalista do delito e ao final vou trabalhar com a teoria significativa da ação, muito bem trabalhada aqui no Brasil, explicada por Paulo César Busato. Então vamos lá. Primeira observação que eu tenho que fazer é o seguinte: algumas palavras, alguns termos podem ser de alguma forma novos ou estranhos ou não, né? A depender de quem está ouvindo, mas na medida que eu for falando, vou tentar ser mais elucidativo e fazer explicações. Então, para quem já sabe o conceito, peço paciência. Para quem não sabe, peço paciência também. Por quê? Porque eu vou tentar explicar de uma forma bem clara. Então vamos lá. Veja bem, o primeiro ponto aqui é o seguinte: esse conceito de crime analítico, mas e o que é o conceito analítico de crime? O conceito analítico de crime é aquele que pega o crime e divide ele em partes. O crime é um fato típico, um fato ilícito e um fato culpável, isso para a teoria tripartida. Ou o crime é um fato ilícito e um fato típico para a teoria tripartida. Então, esse conceito analítico, essa estruturação do crime em partes, essa decomposição do crime em partes, ela sempre existiu? Porque muitas vezes a pessoa fica perguntando: será que o crime sempre foi um fato típico, ilícito e culpável? Ou um fato típico e ilícito? E aí vai depender de qual região você vai estar. Tem doutrinadores que adotam um critério bipartido e outro tripartido. Mas enfim, só que se você for retornar na evolução do fato típico, você vai perceber que essa decomposição do crime em partes, essa estruturação no crime em um conceito analítico, dividida em fato típico, ilícito e culpável, ela foi nascida, gerada, gestada na época do sistema positivista, que tinha uma pauta voltada especificamente para a construção de conhecimento com base em comprovação empírica. Dito aqui de modo simples, na época da Revolução Industrial, que foi quando o causalismo nasceu, quando esse conceito de dividir o crime em partes nasceu, nessa época a ciência natural era que imperava. Quer dizer, você só conseguia comprovar conhecimento das coisas só com base em ciência natural. Para você comprovar que uma luz acendia, você tinha que esmiuçar todo o processo físico e químico e demonstrar como isso acontecia no mundo dos fatos, no mundo real. Então era assim a comprovação de conhecimento. Só que antes o crime ele era um corpus delicti. O que era um corpus delicti? O crime era uma coisa só. Depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre essa época aí, sobre essa fase. Mas o crime ele era uma coisa só. O crime ele não tinha uma divisão em partes. Ele não era dividido em partes. Se o crime não era dividido em partes, nessa época, 1870, quando nasceu o causalismo, nasceu o sistema Liszt, Belling e Redbruch. Sistema Liszt de Franz von Liszt, Belling de Einstein von Belling e de Redbruch, que o Redbruch é o outro idealizador do sistema, que trabalhou junto com esses dois pensadores e também construiu um conceito analítico de crime. Mas qual a necessidade disso? A necessidade foi uma necessidade imposta pela ciência natural da época. Peraí, se o crime é um corpo de elites, como que eu vou comprovar o crime numa época em que todo conhecimento só é construído com base em conhecimento empírico, comprovação de causa e efeito? Eu vou pegar o crime, que é uma coisa só, e vou dividi-lo em partes. Não, eu vou decompô-lo, eu vou dividi-lo, estruturá-lo em partes. Então o crime ele passa a ser um fato típico, um fato ilícito e um fato culpável para uma teoria tripartida, ou um fato ilícito e fato típico e ilícito para a teoria bipartida. Só que, no causalismo, o crime nasceu como um fato típico, ilícito e culpável. Dito aqui de outro modo, para o causalismo, o conceito é tripartido. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Esse é o conceito analítico de crime. Muitas vezes a pessoa pergunta: o que é um conceito analítico de crime? Conceito analítico de crime é um conceito de crime que estrutura o crime em partes, divide o crime em partes. O conceito analítico é, então, um fato típico, ilícito e culpável. A estruturação desse crime, o desmembramento desse crime em partes.
Nasceu onde? Nasceu no causalismo. Foi nascido ali num contexto onde, na época da Revolução Industrial, era a ciência natural que comprovava o conhecimento. Era um sistema totalmente positivista, uma concepção clássica de criação de uma época onde o positivismo jurídico ele era reinante. Então houve essa subdivisão. Aí vamos lá, tudo bem. O sistema causalista dividiu o crime em partes. Mas como que eu vou comprovar que uma conduta é criminosa ou não? Se há ou não crime? Aí você vai subdividir esses 3 estratos em outros elementos. E eu vou trabalhar especificamente com o primeiro elemento aqui. O crime é um fato típico. O crime é um fato ilícito. Mas o crime também é culpável, porque o agente que pratica o fato é culpável. Então, por isso que você tem um direito penal do fato. O fato é ilícito, o fato é típico, mas o agente que pratica o fato é culpável. Dentro desse primeiro elemento estruturante do causalismo, do conceito analítico de crime, fato típico, como que eu vou saber se uma conduta ela preenche esse primeiro elemento estruturante, fato típico? E eu vou parar aqui explicando dentro desses elementos. Você vai esmiuçar esse fato típico em tipicidade, em conduta, em nexo causal e resultado. Mas o que significa isso? Significa o seguinte: se eu pego esse grampeador e tem uma pessoa do meu lado e eu jogo esse grampeador na testa da pessoa, como que a gente prova que a conduta foi realizada? E aqui entra o conceito de conduta para o causalismo. A conduta para o sistema causalista é uma ação voluntária minha, né? É uma ação humana que vai modificar o mundo exterior. Quer dizer, ela gera uma modificação. Essa ação minha, ela promove uma modificação do mundo exterior. E olha que eu consigo comprovar isso com base teórica, científica. Porque, veja bem, existe uma causação física do resultado. O que é causação física do resultado? A gente vai ver isso melhor, vou explicar. Mas o que é causação física? A minha ação, e aqui tem um conceito de conduta, a minha ação voluntária, que foi jogar o grampeador na testa da pessoa, ela provoca uma modificação do mundo exterior. Quer dizer, eu machuquei a pessoa, provoquei uma lesão nela, uma lesão corporal. Então aqui a gente tem um conceito de conduta. É uma ação que promove uma modificação no mundo exterior. E promoveu. Então aqui a gente já tem uma observação. Essa ação minha, olha que eu não estou falando omissão. O conceito causalista não engloba omissão. E o neocantismo veio depois para tentar resolver isso. Mas a ação minha promove um resultado no mundo exterior? Promove. E eu consigo comprovar isso cientificamente. A minha energia canalizada aqui nesse grampeador, ela promoveu uma alteração que foi machucar a testa da pessoa, machucar a cabeça dela. Então nós temos ali um resultado. E aqui entra o conceito de resultado. Existe um resultado material. O que é o resultado material? Em razão da minha ação humana, eu modifiquei o mundo exterior e o resultado está lá, que foi uma lesão. E essa lesão, e aí eu já preenchi 2 conceitos, hein? A gente tem um conceito de ação, que eu já expliquei, que é um comportamento, conduta. A conduta é a ação que modifica o mundo exterior, que foi a ação minha que modificou o mundo exterior e modificou mesmo. Lá, o resultado, porque o resultado é um resultado material, quer dizer, eu consigo ver ali o resultado, uma coisa concreta que existe, que é a testa dela machucada. Então nós temos conduta já e temos resultado. E nós temos também tipicidade. Tipicidade por quê? Porque a tipicidade, ela é o seguinte: essa conduta minha, ela encontra previsão legal de que seja crime. Quer dizer, o ordenamento jurídico ele prevê que a conduta de lesão corporal ela é típica, prevê. Existe então a tipicidade. A tipicidade então é o seguinte: aquela ação que promoveu um resultado, uma modificação no mundo exterior, esse comportamento, essa conduta, essa lesão que eu coloquei, que eu levei ao bem jurídico, no caso foi a integridade física dessa pessoa, é tutelada pelo ordenamento jurídico, quer dizer, é crime. Então nós temos tipicidade, né? Aqui eu vou
construir o pensamento dentro do sistema causalista, hein? Porque quando a gente for lá para o finalismo, a gente começa a esmiuçar outras coisas, que é hoje que basicamente a gente trabalha mais com finalismo. O nosso Código Penal é finalista. Então, veja bem, nós temos então tipicidade, porque lesão corporal é típica, existe uma subsunção. Subsunção quer dizer assim, um encaixe. Aqui está o fato típico e aqui está o comportamento, que é a lesão corporal. A subsunção é uma adequação entre o comportamento e a conduta prevista na lei. Se eu lesionei a pessoa, eu pratiquei uma lesão corporal, existe uma subsunção, ou seja, a minha conduta vai ao encontro do que está previsto em lei como conduta típica. E aí eu vou estar submetido às regras lá, às previsões lá de sanção penal do preceito secundário, que é a pena. O preceito primário são os elementares ali do crime, né? Lesionar a saúde ou a integridade física da pessoa. O preceito secundário é, propriamente, o crime. É a pena em razão da prática do crime. Quer dizer, a sanção penal, né? Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, para a construção de um fato típico dentro do sistema causalista, nós temos que ver primeiro, existe tipicidade? Quer dizer, a conduta praticada, ela é prevista em lei como crime? Existe. Existe também uma ação, quer dizer, uma conduta, e o conceito de conduta é o quê? Uma ação voluntária que altera o mundo exterior? Existe. Existe também um resultado, quer dizer, um resultado material. Eu modifiquei o mundo exterior? Modifiquei. O grampeador modificou a estrutura exterior. Comprovo empiricamente, comprovadamente. A lesão está lá na testa da pessoa. E o outro elemento é qual? Nexo causal. Entre a minha conduta de jogar o grampeador e o resultado, que é a lesão na testa, existe uma causação de resultado? Existe. Uma causação física de resultado. Eu causei fisicamente o resultado na testa da pessoa. Observe o seguinte, nessa época causalista, você não tinha análise de elementos no comportamento da ação. Quer dizer, quando eu joguei, a minha conduta, a ação de jogar, será que eu agi com dolo ou culpa? Não tinha isso. Não analisava dolo ou culpa na época do causalismo. O conceito causalista de ação era de causa e efeito. Isso aqui é uma causa. Eu jogar na testa da pessoa o grampeador é uma causa. O efeito é a lesão na testa dela. Ah, você teve intenção, você não teve. Não, a gente não analisa aqui, como a gente faz hoje no finalismo, se a ação foi dolosa ou culposa. Se tinha uma finalidade. A construção ali desse conhecimento era o seguinte: a ação é totalmente, a tipicidade é totalmente neutra. A ação ela é totalmente avalorada, ela não tem elemento subjetivo. Quer dizer o seguinte: quer dizer que eu só construo o fato típico só analisando. Teve ação? Teve. Modificou o mundo exterior? Modificou. Acabou. Isso é conduta. Ah, o dolo é a culpa. O dolo é a culpa tá lá na culpabilidade. Porque olha bem, nós temos o fato típico no causalismo, o fato ilícito e a culpabilidade, o agente culpável. Dentro da culpabilidade é que tem os elementos psicológicos, dolo e culpa. Tanto é que nessa época, o dolo e a culpa na teoria psicológica, ela era teoria psicológica pura ali, né? Só tinha elementos psicológicos, o dolo e a culpa. Então, a gente analisa dolo ou culpa dentro dessa estruturação do fato típico para o causalismo? Não. A ação é totalmente sem nenhuma finalidade. Totalmente avalorada. Não analisamos isso. Mas observe o seguinte, aqui vai uma observação importante. O que é o nexo causal? O nexo causal é o meu comportamento, que é a ação minha. Ela modifica o mundo exterior, que é a lesão na testa. Eu joguei isso aqui, causei uma lesão. Existe uma causação física. Fisicamente você comprova que eu joguei e que eu lesionei. Entendeu? Então, isso é a causação física. Depois, eu vou explicar sobre... Isso é o nexo físico. O nexo físico. A causação física do resultado. Mais adiante, num outro momento, eu vou explicar sobre nexo causal. Vou falar sobre nexo causal físico, que é essa causação do material. O nexo causal psíquico. O que é o psíquico? É a análise de dolo ou culpa para não permitir um regresso ao infinito. Não vou entrar muito nisso aqui para não confundir, porque a gente pega um outro braço aqui de explicação.
E também vou falar sobre a teoria da imputação objetiva, que é um outro filtro. No nexo causal, você tem um nexo causal físico, causação física do resultado. Joguei e causei a lesão na testa da pessoa. Você tem também um nexo causal normativo. E isso a gente vai trabalhar com a teoria da imputação objetiva. Quer dizer, eu criei um risco proibido ao fazer isso. Esse risco proibido que eu criei, que foi jogar na testa da pessoa, se materializa no resultado, que é a lesão, se materializa. Esse risco proibido, que se materializa no resultado, ele está no alcance dessa norma, embora o Roxin já tenha excluído essa terceira características aqui, né? Eu vou trabalhar com todas elas e explicar essa evolução. E depois o seguinte, o nexo psíquico, que impede o regresso ao infinito. Só abrindo um parênteses aqui, vamos recapitular. Eu estou falando do sistema causalista. No sistema causalista, que foi um sistema que imperava na época da Revolução Industrial, uma época onde a ciência natural é uma ciência reinante, então foi necessário pegar o crime, que era um corpus delicti, dividir o crime em partes para comprovar conhecimento com base em decomposição do crime em partes, com base em provas empíricas. Totalmente desvencilhada de conhecimento. Por que não tinha dolo ou culpa? Conhecimento psicológico. Nessa época não, nessa época era ciência natural, era ciência exata, era causa e efeito, só. Eu tinha que provar, era isso. Então a gente dividiu o crime em partes. Conceito analítico de crime, fato típico, ilícito e culpável. Dentro da culpabilidade, no terceiro extrato, o agente culpável, o dolo e culpa estava lá. A teoria era psicológica pura. Quer dizer, tinha elementos psicológicos. A gente só ia avaliar a dolo ou culpa depois. Primeiro a gente via se o fato era típico. Depois via se tinha ilicitude. E depois via se tinha dolo ou culpa dentro da culpabilidade. Mas eu vou avançando aos poucos. Dentro do fato típico, você analisa. Existe uma conduta, quer dizer, uma ação voluntária que altera o mundo exterior? Existiu. Eu joguei joguei aqui o grampeador na testa da pessoa. E o resultado está na testa dela, é lesão corporal. E eu provo isso cientificamente. Ah, vamos avaliar dolo ou culpa? Não precisa. É só ação. A ação é totalmente avalorada. Nada. Tipicidade. A conduta que eu pratiquei, ela é prevista em lei? Existe tipicidade? Existe. Existe um nexo causal entre a minha conduta e o resultado? Existe. Existe uma causação material do resultado. E dentro dessa causação material do resultado, eu joguei. Isso é causa. E depois a gente vai trabalhar com isso que eu acabei de explicar. Eu vou trabalhar dentro do nexo causal o que é causa, vou falar da teoria dos antecedentes, vou falar de Julius Glaser, vou falar da teoria da eliminação hipotética, que não é de Thiem, a teoria da eliminação hipotética é de Julius Glaser. Vou falar também sobre a teoria da imputação objetiva, como que a gente impede, dentro desse filtro do nexo causal, esse retorno ao infinito, sem necessariamente passar por todos esses elementos, mas enfim. Então, resumindo, vou tentar resumir aqui agora. Tem outras coisas, mas não vou avançar mais não. Tem outras coisas, mas veja bem, o crime, a evolução do fato típico, ela começou a ser sistematizada num conceito analítico de crime, dividindo o crime em partes, em fato ilícito, fato típico, ilícito e culpável, um conceito analítico de crime no causalismo. O causalismo ele nasceu ali em 1870 no sistema dos Lise, Belling e Radbruch, por isso que você fala sistema Lise, Belling e Radbruch, que é uma teoria causal naturalista. Causal naturalista porque ela vai se arvorar com base em ciências naturais, científicas, para comprovar se houve crime ou não. Vai ser uma construção totalmente voltada para uma base positivista, uma base onde a ciência positivista que reinava. Então você divide e decompõe o crime em partes. Para você saber se o fato é típico, primeiro você tem que ter o conceito de conduta. O que é conduta para o causalismo? É uma ação, não tem omissão, que é voluntária dessa pessoa, que altera o mundo exterior. E a ação dessa pessoa alterando o mundo exterior, quer dizer, eu joguei na testa da pessoa, essa alteração no mundo exterior, você já consegue extrair o resultado. Então, a ação altera o mundo exterior e gera um resultado material. É um resultado material. Veja que eu não estou falando de resultado jurídico. Resultado material. E detalhe, a conduta é típica, quer dizer, prevista lá no ordenamento jurídico. Isso aqui não é uma tipicidade totalmente neutra. É só... O que é tipicidade neutra? Deixa eu explicar aqui. Hoje, quando você trabalha com tipicidade, você trabalha com tipicidade formal e material. Você já deve ter ouvido falar, lógico, o princípio da insignificância. O que é um princípio da insignificância?
Por exemplo, a pessoa furtou uma caneta Bic. Aqui, ó. Ela furtou uma caneta Bic. Ela furtou. Teve ação? Teve. Ela foi lá e furtou. Teve resultado? Teve resultado. Por quê? Porque o resultado foi ela inverter a posse. Quer dizer, ela subtraiu uma coisa que era de outrem para ele. E detalhe, mas será que o Código Penal no artigo 155, ele quer punir? Porque se você for fazer uma subsunção, pegar essa caneta para você, é você furtar. Existe tipicidade, sim. Uma subsunção da sua conduta ao 155. Mas peraí, tipicidade formal. Formalmente é. Mas será que materialmente? Será que o direito penal ele quer isso? Ele quer punir quem furta uma caneta? Quer dizer, do ponto de vista formal, existe uma subsunção. E no causalismo era assim. No causalismo, era só formal. Ah, a conduta se amolda ao tipo? Amolda. Ah, mas é insignificante por atipicidade material, porque essa conduta não lesou o bem jurídico de forma significativa. Não, não tem isso pro causalismo. A gente constrói esse pensamento hoje, com critérios que a gente vai trabalhar no finalismo, que eu vou explicar como que se deu essa evolução. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, no causalismo a tipicidade era totalmente neutra. A gente não entrava em discussão de tipicidade formal e material. Ah, a tipicidade é formal, então já é crime. Então o fato típico no causalismo era tipicidade, era totalmente formal, neutra, você não trabalhava com princípio da insignificância, não, a ciência era natural, deu subsunção entre a conduta e o comportamento, tá tipificado, é típico. A ação sua, voluntária, que modifica o mundo, que modifica o mundo exterior, é uma conduta. O resultado é o resultado material, aquele que você consegue ver, comprovar empiricamente. E o nexo? O nexo é a causação entre a conduta sua e o resultado. Entre a sua conduta e o resultado. Lógico que você tem que fazer uma análise, e é uma crítica muito violenta que existe aqui, é o seguinte: se o fato típico no causalismo é totalmente desvencilhado de qualquer tipo de subjetivismo, dolo ou culpa, a gente não analisa dolo ou culpa aqui, é lá na culpabilidade, por que que a gente ingressou depois da causação física, quer dizer, eu causei fisicamente o resultado? Causei. Mas por que que depois eu tenho que trabalhar com nexo psíquico, que é aferir dolo ou culpa no comportamento? É uma crítica, e depois eu vou explicar por que que isso. Porque a causação, o nexo causal, ele é construído desde a época do causalismo. Com o nexo causal é um nexo causal físico, causação do resultado, quer dizer, entre a minha conduta de jogar e o resultado, que é a lesão na testa, existe sim uma causação física, nexo causal físico, mas a gente tem que analisar o seguinte: existe nexo psíquico, quer dizer, existe um dolo ou culpa no nexo, no comportamento, para impedir um regresso ao infinito, e eu explico aqui por isso, por quê? Porque se você for falar assim, Sankel, o seu pai e a sua mãe, eles são causa física do resultado. É lógico que são. Causa física, sim. Meu pai e a minha mãe tiveram relação sexual e eu nasci em razão de um comportamento sexual físico. Fisicamente aqui estou e fisicamente peguei o grampeador e fisicamente joguei e produzi um resultado material na testa da pessoa. Quer dizer, existe uma construção física desde os meus pais. Mas peraí, então meus avós também, porque meus avós não tivessem o meu pai e a minha mãe, eu não estaria aqui. E isso. Mas você já percebeu que vai voltando lá para o infinito? Então, por isso que o Julius Glaser, ele inventou ali, criou a teoria do critério hipotético, a aferição, né? Primeiro o critério de eliminação, para saber se uma coisa é causa ou não. O que é causa? Eu jogar esse grampeador na testa da pessoa e provocar uma lesão na testa é uma causa. Por que é causa? Porque se eu tirar essa conduta minha, não tem resultado na testa. Então é causa. Causa o que é? É tudo que se eu retiro, o resultado não teria ocorrido como ocorreu. Se eu retiro o meu comportamento de jogar o grampeador, tem causa? Tem um resultado? Não tem, então é causa. Mas aí, o Julius Glaser, esse é o critério hipotético de eliminação. Mas Julius Glaser, ele vai e desenvolve um outro tipo de raciocínio para poder aferir dolo ou culpa. Quer dizer, para impedir o regresso ao infinito. E esse regresso ao infinito, ele constrói esse pensamento justamente para isso. Ele faz o quê? Dentro do nexo causal, ele trabalha. Existe uma causação física? Existe. Né? Aí ele usa o critério hipotético de eliminação, né? Para saber se é causa ou não. Mas existe um nexo psíquico? Quer dizer, existiu dolo ou culpa? Os meus pais, teve dolo ou culpa deles quando eles me geraram?
para a produção de resultado? Não. Então, quer dizer, existe um nexo físico dos meus pais em relação aos resultados, mas não existiu um nexo psíquico deles. Por isso, não tem nexo causal. Se não tem nexo causal, você não tem um dos elementos do fato típico. Entendeu? Então, esse vídeo aqui, eu não sei se eu consegui me fazer compreensível, espero que sim, mas eu vou tentar melhorar, esmiuçar mais, estou aberto aí a algumas sugestões, vou abrir ali alguns canais de comunicação, vou postar esse vídeo e aguarde aí os comentários, eventuais dúvidas, já fiz um resumo, mas vou resumir novamente aqui, ó. A gente vai fazer uma sequência de vídeos explicando sobre o causalismo, toda a evolução do fato típico, causalismo, neocantismo, finalismo, finalismo dissidente, teoria social da ação, funcionalismo, sistema funcionalista de Roxin, de Jacobs, de Zaffaroni, teoria constitucionalista do delito, teoria significativa da ação. A gente hoje falou sobre o causalismo. O causalismo, a gente viu que ele é um sistema de criação de um conceito analítico de crime, dividir o crime em partes estruturantes, sair de um sistema onde ele era corpus delicti e estruturá-los em parte, para poder criar uma avaliação e uma aferição de crime na época que só era construído dentro de um pensamento racional pautado por uma ciência natural. Só se construía conhecimento com base em ciências naturais, uma época positivista. Então, de 1870 até 1905, 6 mais ou menos, o causalismo ele ficou ali. Liszt, Belling e Radebruch, dentro do sistema Liszt, Belling e Radebruch, estruturou o crime, que falou, o crime é tripartite. O crime é um fato típico, um fato ilícito e um fato culpável. Só que o agente que pratica o fato é culpável. Lá dentro a gente analisa da culpabilidade, a gente analisa os elementos dolo e culpa do agente em relação a esse comportamento. Mas no plano do fato típico, ele é totalmente, a tipicidade é neutra. A gente não trabalha, a tipicidade é o quê? É amoldar a conduta ao tipo penal. Não existe ali, formalmente, se é crime ou não. A gente não vai analisar se houve uma lesão significativa, uma tipicidade material para poder excluir ou não o comportamento. Outra coisa, o conceito de conduta para o causalismo é uma ação que altera o mundo exterior. Quer dizer, a ação já não é omissão, já não entra omissão. O neocantismo veio depois para resolver isso. E tem que alterar o mundo exterior. Peraí, se tem que alterar o mundo exterior, só existe para resultado material, só é importante para crime material. Porque nem todo crime, a gente vai trabalhar depois com crimes formais e de mera conduta, nem todo crime necessariamente tem um resultado material. Ele pode ter um resultado jurídico, mas material não. Mas o conceito de conduta para o causalismo é uma ação que modifica o mundo interior. Então, modificar o mundo interior é relevante para o direito, para crime material, crime que tem resultado, crime que existe um resultado. E dentro disso também, tipicidade, conduta, resultado, temos o nexo causal. A nexo causal o quê? Entre a minha conduta entre a minha conduta e também o resultado. Existe um nexo causal, quer dizer, uma conduta minha que gera um liame, um vínculo entre o meu comportamento e o resultado. Existe uma causação física do resultado. E eu também, nexo causal físico. E eu também falei sobre o nexo causal psíquico. Só que depois nós vamos pegar essa parte, porque veja bem, a gente vai tirar essa parte nexo causal e a gente vai estudar ele de uma forma pormenorizada. Mas hoje, sobre o causalismo, seria basicamente isso que eu tinha para falar. Depois vamos para o neocantismo. No final de tudo, a gente pode fazer uma evolução onde eu vou explicar tudo. Todos esses pormenores de cada um dessas fases de evolução do fato típico. Porque a gente estuda separado, mas na verdade depois você vê que a gente tem que ver tudo junto. Estuda separado para compreender primeiro, para depois ir avançando. Uma visão panorâmica para depois você ir melhorando ela. Mas quando a gente vai voltar no causalismo mais à frente, aí eu vou falar de uma forma diferente, vou verticalizar mais. Aí eu vou citar Juarez Tavares, vou citar Juarez Cirino, vou citar também Luiz Greco, vou citar Bittencourt, sobre vários aspectos que eu tenho vários esquemas aqui, que a construção desse pensamento ela vai se consolidando dentro de um material que eu tenho aqui, e cada coisa você vai preenchendo. Você vai, então, dentro do causalismo, a gente vai estudar sobre as fases de independência do tipo, se o tipo é independente do fato ilícito ou não, quer dizer, se é uma teoria, quer dizer, praticou o fato típico, é indício de ilicitude, quer dizer, se eu pratico um fato típico hoje é teoria indiciária, né? A prática de um fato típico já demonstra o indício de que é ilícito o comportamento. Por isso que
que quem pratica o crime em legítima defesa, ele que tem que provar que agiu em legítima defesa. Porque há uma presunção de que o fato típico, já aprovado pelo MP, ele é ilícito. Aí, mas tem outras teorias, desde o causalismo, né? No causalismo, a fase era da independência do tipo. Era totalmente independente. O fato típico não era indício de que há ilicitude. É independente. Aí tem a ratio ascendi, ratio cognoscendi, entendeu? Teoria dos elementos negativos do tipo. E detalhe, dentro também disso, dessa evolução, a gente trabalha também com teorias dentro do extrato da culpabilidade. Quer dizer, nessa época do causalismo, a teoria era psicológica pura. Por que psicológica pura? Porque dentro da culpabilidade, fato típico, ilícito culpável, dentro da culpabilidade, você tinha só elemento psicológico, dolo e culpa. Hoje não. Hoje no finalismo você viu que a gente tem elementos normativos, porque a normatividade é pura. Aí depois da culpabilidade, que tem a teoria psicológica pura, você passa para a teoria psicológica normativa, ali dentro do sistema neocantista, e depois você passa para uma teoria normativa pura, dentro do finalismo. Mas como que é essa construção? A gente vai avançar nisso aí também. E tem outra coisa que é muito importante, o dolo, e é que isso aqui é fundamental. Falar de causalismo, não falar disso aqui é não falar de causalismo, para encerrar. Como que era o dolo? Primeiro que o dolo, ele estava dentro da culpabilidade, no terceiro extrato do crime, né? Bettiol fala, substratos do crime. Mas o dolo, hoje a gente vê o dolo como elemento cognitivo, a consciência do fato praticado, a consciência desse fato de jogar o grampeador, hoje, no finalismo, falando no neocantismo não, falar o finalismo para explicar como é que é o causalismo. Hoje, o dolo é o elemento cognitivo, consciência desse fato, desse comportamento meu, e elemento volitivo, vontade. Então eu tenho consciência do fato e vontade de produzir o resultado, atingir aquela finalidade. Então você tinha dois elementos. Só que veja bem, o dolo, quando era da época causalista, quando nasceu, o dolo estava na culpabilidade, mas ele tinha três elementos. O dolo, ele tinha elemento cognitivo, beleza. Ele tinha elemento volitivo, consciência e vontade, mas ele tinha também consciência da ilicitude. Ele tinha três elementos. Essa consciência da ilicitude, talvez vocês já ouviram falar, é que diz assim, o dolo é colorido. Para uma explicação. O dolo, o que é o colorido do dolo? O dolo colorido é justamente esse elemento a mais que existe dentro do dolo. A consciência da ilicitude. Sanquiel, não é potencial? Não, não é. A consciência era atual, quer dizer, quando a gente analisar se a pessoa praticou um crime lá na época do causalismo, quando a gente analisar o dolo, consciência, vontade, a gente analisar, ele tinha consciência do comportamento, vontade de produzir o comportamento, mas ele tinha consciência da ilicitude, consciência atual da ilicitude, não é potencial. A potencial consciência da ilicitude, ela só passou a existir no finalismo, quando Frank Reinhardt fez essa estruturação, e aí sim passou não só a ser consciência atual da ilicitude, mas consciência potencial para conseguir essa consciência. Mas eu vou explicar isso aí de separado também, porque senão não entende. Eu vou fazer a explicação do dolo no causalismo, o dolo no neocantismo e o dolo no finalismo. E depois ainda vou falar sobre dolo sem vontade. Porque hoje a gente trabalha com dolo sem vontade, né? Vontade em vários sentidos. E Luiz Greco fala perfeitamente sobre isso aí. Ele tem até um artigo na internet, dolo sem vontade. Vocês podem pesquisar aí para poder ter uma ideia do que eu estou falando. Mas o que eu estou querendo dizer é que não é simples. Não é simples. A construção e a pavimentação do conhecimento no âmbito da evolução do fato típico, ela é totalmente alicerçada com base em estudos e na construção de um pensamento jurídico coeso. E isso a gente não consegue. Então não vai ser hoje vendo um vídeo que você vai ser o grande conhecedor de toda a evolução do fato típico e conseguir construir um pensamento crítico sobre isso. É aos poucos, vai ouvir hoje, a gente vai melhorando isso aí, tá bom? Então é isso aí, tá? Meu nome é Sanquiel Lima, vou postar alguns vídeos aqui e espero que vocês
avalie aí. Para quem está mais avançado, de repente o vídeo teve mais alguma utilidade. Para quem não está, eu prometo melhorar aí para esmiuçar mais o tecnicismo na hora de explicar e me coloco à disposição. Mas lembrando que não é fácil o tema. Esse tema é um dos temas mais cascudos que existem no direito penal. Direito penal também, essas partes aí são bem difíceis. Então tem que estudar muito, tem que ler muito, tá certo? Então é isso aí, até mais.